para poder configurar. Oi, Ayrk, bom dia. Oi, bom dia, tá me escutando? Positivo. Estão escutando, gente, aí o Ayrk? Sim, Eu tá ótimo. tô Positivo. aparecendo aqui. Beleza. Gente, então, obrigado aí, Ayrk, tá? Primeiramente, Não, que tá? isso. Bom dia. Gente, Bom dia, todo apresentar mundo. vocês aí, o Ayrk, o nome dele é Ayrk Zamiski, ele é psicólogo e trabalha no CRAS Altamiro. E eu convidei ele hoje, né? A disciplina é Processos Psicossociais 1, tá, Ayrk? Então, a gente está Sim, iniciando, né, trabalhando aqueles conceitos de fundamentos de psicologia social, né? E, sim. e você sabe, né, que é importante, né, para eles conhecerem, né, o trabalho do psicólogo nessa área, né, e conhecer um pouco mais sobre políticas públicas. E aí eu te convidei hoje, né, porque você atua, né, na área, né, e Sim, gostaria que você falasse um pouco aí da sua atuação, né, e da importância aí para a graduação, né, dos nossos acadêmicos, tá? Seja claro. bem-vindo aí e fique à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal, aí, pra turma, pra todos. Bom dia. Como o Eduardo falou, meu nome é Irk, né, Irk Zamiski. Sou psicólogo do CRAS Altamiro. Vai fazer agora 2 meses que eu tô lá. Anteriormente eu estava trabalhando também no CRAS do município de Marabá. E eu tenho 11 meses, agora em julho vai fazer um ano. Sou formado em psicologia pela Unifesp lá de Marabá. E desde então eu tenho trabalhado, né? No curso já tinha esse contato com a área social, e desde que eu me formei eu tô trabalhando nessa área também. Então hoje, apesar, né, de ser um pouco recente, né, ter 11 meses ainda comparado, por exemplo, a alguns colegas que têm vários anos e tudo mais, ainda é um processo recente, mas talvez eu tenha contribuído um pouco, porque daqui a pouco é vocês, né? Daqui a pouco é vocês os recém-formados que vão estar aí na área, e talvez algumas coisas que eu possa falar talvez façam sentido, e a gente pode estar, né, debatendo sobre isso, certo? Eu vou estar falando e vocês podem estar fazendo perguntas caso apareça, e aí a gente vai mais fazendo mesmo como se fosse um bate-papo, né, para poder fluir mais, certo? Então, como o Eduardo falou, eu trabalho no CRAS Altamiro, e que tem, né, tá dentro de uma política pública, é um órgão, né, de uma política pública, né, que é do caso da assistência social. Então, se a gente for lá pegar, né, a gente sempre tem que ir, se é uma política pública, a gente tem que ir, né, desde a fonte dela. A gente tem que trabalhar não só aquilo que a gente vê dentro da faculdade, né? Porque, assim, são, é o curso, né, tem os seus anos, e não dá para, se você estudar e trabalhar tudo que você vai ver em toda a sua, na sua vida profissional, porque é uma área gigantesca. Né? Mesmo se a gente fosse verificar cada detalhe de cada área, né, no contexto profissional, não tem como. Então a faculdade realmente ela dá esse lado, né, da psicologia, né, em si mesmo, sobre essa área da social, né, da contribuição da psicologia nas políticas públicas, na contribuição da psicologia na área comunitária mesmo. Então, quando a gente vai lá pegar sobre essa questão da assistência social dentro da Constituição Federal mesmo, né, tá tido como algo do Estado, né, é responsabilidade do Estado, né, completamente. Assim como a saúde né, a Previdência, e também é o assistência social, né, que é chamado o tripé, né. Então, se a gente pega, né, em relação a isso, a gente tem lá como a ideia, né, de proteção aos indivíduos, né, principalmente em situação de risco social e de vulnerabilidade. E a política de assistência social, ela divide o SUS, né, que chama, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Assim como tem um SUS, né, para a saúde, tem um SUS para assistência social. Então, ela vai dividir ele em duas complexidades, né, que é a proteção social básica e a proteção social especial. O SUS ele foi adaptado, né, ali do modelo do SUS, então você tem umas certas semelhanças e tudo mais. E talvez depois, quando você vai pegando um pouco na prática, você veja um pouco de alguns probleminhas que talvez, né, tenha tido
do SUAS, né, como um sistema de assistência social, ter sido adaptado de um sistema de saúde. Então, dentro do SUAS, né, tem essas duas complexidades, que é a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica, né, cada uma dessas proteções, elas têm objetivos. Então, a proteção social básica, ela vai ter o objetivo, né, de prevenir, né, a ideia dela é prevenção, né, realizar trabalhos, né, realizar atividades, né, operacionalizar dispositivos, né, que façam que a gente previna situações de risco, né, e situações de vulnerabilidade social. E aí a gente vai entrar em situações de violência, né, situações de extrema pobreza, né, a garantia de direitos. E o órgão que vai ser responsável por isso é o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Né, e o próprio logo do CRAS já fala, né, que é a Casa das Famílias. Que essa realmente é a ideia, né, de ter um CRAS em cada bairro, né, para que possa garantir os direitos daquela comunidade, né, das pessoas daquele território, e fazendo com que assim a gente previne situações de risco e situações de vulnerabilidade. Então, ela é principalmente o nosso trabalho, o trabalho não só do psicólogo, mas de todos, principalmente tem uma base gigantesca na que chamamos de matricialidade familiar, né, que é onde a gente coloca a família no centro. Né, então, a família é o centro dos serviços, né, não só do CRAS, mas de todos os outros dispositivos. Né? Então, ela gira em torno em relação a isso. Então, quando a gente pega também para a questão profissional, uma das bases principais vai ser a chamada interdisciplinaridade. Né? Então, o trabalho tem que ser interdisciplinar. E se fala muito sobre essa questão do trabalho interdisciplinar, né, que é um pouco complicado, que é o momento que a gente vai estar de encontro com vários outros profissionais. Então, mas aí eu vou falando um pouco mais adiante disso. Então, com o objetivo do CRAS, né, sendo esse, prevenir situações de risco, situações de vulnerabilidade social, né, então o psicólogo ele entra aí, né, o psicólogo ele está ali dentro. Acho que principalmente é o momento que a gente retoma um pouco até da história da psicologia. Né, da história da psicologia, ela teve dentro de todas essas discussões, em busca desses direitos, em busca de que a assistência social, a saúde também, ela tivesse uma nova cara, uma cara mais, né, realmente voltada para populações, voltada para as comunidades, principalmente aquelas comunidades que mais precisam, realmente de fazer algo mais democrático em relação a isso. Então a psicologia estava dentro também dessas discussões aí durante todo esse tempo. A política de assistência social, né, o SUS ele é muito recente. A política de 2004, isso foi começar a ser operacionalizado tudo isso, né, durante esse período mesmo. Né. Então, se a gente for pegar em linha de tempo, é tudo muito recente. Então, se o próprio órgão já é muito recente, vocês imaginam a psicologia como profissão dentro dele, né? Então, a gente ainda está ali, como eu falo, tudo que a gente faz é muito novo. Tudo que a gente faz é novo. Porque, assim, se você pega outras áreas da psicologia que já tem 60, 70 anos, porque a psicologia também é uma ciência nova, você pega essas áreas que já tem todo esse tempo, ainda né, algo ali que a gente vai tateando, que a gente vai descobrindo coisas novas. Vocês imaginam uma área, né, do jeito que ela é entendida hoje em dia, que foi começada muito recente, porque a psicologia dentro da área social, da área comunitária, já está há muito tempo. Né? Já tem bastante tempo que ela se desvencilhou um pouco dessas quatro paredes da clínica e foi para esse campo social. Tá? Então, a psicologia, né, ela dentro, ela principalmente nesse contexto, algumas pessoas às vezes questionam, né? O que o psicólogo faz no CRAS, né? Se o objetivo é esse, onde é que está o psicólogo? E não é uma pergunta não só que profissionais ou enfim, os usuários, mas também profissionais de psicologia também se questionam um pouco sobre isso, o que é um pouco às vezes preocupante de entender qual é o seu próprio papel dentro do CRAS. Então, além, né, como eu já falei sobre os objetivos, que é prevenir situações de risco, situações de vulnerabilidade social, ele busca fazer isso através, né, do que a gente chama de fortalecer vínculos comunitários, fortalecer vínculos familiares,
né, fortalecer essa garantia dos direitos e da rede e tudo mais. Então, quando se olha um pouco para a psicologia, todo mundo ainda olha muito para ela ainda com a visão meio de clínica, né? Uma visão meio de ser uma profissão para tentar resolver algum tipo de problema relacionado a psicopatologias. Essa é a visão sempre, né? E uma das primeiras coisas que a gente lê, a gente começa a observar dentro, né, do trabalho, não só do CRAS, mas da assistência social, é que o trabalho do psicólogo ele não pode ter caráter terapêutico. Ele não pode ter esse tipo de caráter. Então, apesar de encontrar demandas, apesar de às vezes a pessoa querer, mas o nosso trabalho lá dentro não pode ter esse caráter. Até porque esse tipo de trabalho com caráter terapêutico é em outros tipos de órgão, né? A gente não trabalha com a situação de saúde em si, né? A gente não trabalha com esse lado do sofrimento psíquico de saúde, em relacionado à saúde, psicopatologias. Existe o SUS, né? Existe o dispositivo do SUS. A gente vai verificar quais são as questões, né, de ordem social mesmo, relacionadas a essas questões desse lado mesmo, que a assistência possa trabalhar, né, seja essas questões de vínculos familiares, seja essa questão de vínculos comunitários, garantir direitos e o que a gente pode estar fazendo. Então, quando se questiona sobre isso, tá? Então, o trabalho do psicólogo, ele não pode fazer terapia no caso. Não pode fazer terapia, não pode fazer aplicar teste, ele não pode atender dessa forma, não pode ter esse caráter. Então, o que o psicólogo dentro do CAIS faz? Então, eu estou repetindo um pouco, e eu vou lembrar um pouco mais durante a frente também, é que a gente também, nesse momento que a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem que não só resgatar, claro, toda a história da psicologia e também essas políticas, né? Enfim, toda dela em si. Então, quando eu falei lá no início, nem tudo a gente consegue ver na faculdade, porque realmente porque quando você sai, por exemplo, se você sai da faculdade, você vai para essa área, você vai ter que começar a procurar, né, esses documentos, essas leis e tudo mais que são da área e você precisa estar, né, a par dele. Porque se você vai ser, né, um profissional dentro de um dispositivo que vai buscar garantir direitos da população, tem que conhecer elas. Você tem que conhecer o espaço, o objetivo do porquê que aquele espaço que você está trabalhando, né, o que ele se propõe, né, para que ele está ali, qual é a necessidade, né, e tudo mais. Então, se a gente for fazer isso, né, trabalhando dentro do CRAS, a gente vai observar exatamente isso que eu já falei sobre essa questão, né, com essa palavra-chave, que é prevenção e fortalecer vínculos. Então, a gente verifica muito essas palavras, né? A gente sempre vai estar verificando as potencialidades, né, e as fraquezas, não só dos indivíduos, mas da comunidade, né, e da família em si. Então, quando a gente puxa o objetivo, né, aí eu acho que a gente começa a fazer mais claro. Então, se saber qual é o trabalho do CRAS, né, do psicólogo do CRAS, não faz no sentido de primeira, acho que quando a gente puxa os objetivos do espaço, a gente começa a observar, né, aonde ou por que a psicologia está inserida dentro daquele espaço. Então, quando a gente fala lá em fortalecer vínculos familiares e comunitários, eu acho que é o exemplo mais claro que a gente pode ver de onde está a psicologia, né? Eu acho que quando a gente fala em fortalecer vínculos familiares, falar sobre família, né, entender a família como centro e de toda a sua composição, de todas as suas, enfim, seus sistemas e do jeito que ela funciona, e do que pode ser feito, a psicologia é completamente ali, né? Eu acho que é um espaço que deixa claríssimo aonde está a psicologia. E através disso a gente faz exercícios de entender, de tirar, né, dessa caixinha, dessa ideia de que a psicologia está presa com quatro paredes. Ainda tem aquela ideia realmente dessa que eu citei, de ser clínica ou de questões de psicopatológicas. A gente começa a entender o papel da psicologia ali dentro. Uma vez eu li um artigo, eu não vou lembrar o nome agora, na verdade não é um artigo, é um documento que o CRP do Paraná ele realizou e ele fala uma coisa bem clara mesmo, né? Uma das maiores dificuldades é porque a gente profissional, nós como profissionais, a gente tem um tendenciamento, né, a querer subjetivizar todos os fenômenos que a gente acho que o Paulo Ricardo fez uma pergunta aqui, né? Eu não sei se fica salvo depois, mas eu acho que sumiu.
Como funciona o retorno desse paciente ao CRAS devido à superlotação do setor público? Foi essa a pergunta. Cadê? Eu acho que eu não compreendi muito bem a pergunta. Quem foi que fez? Pode falar, Pode falar, não tem problema não. pode repetir também a pergunta, né? Explicar melhor, né? Isso é pra gente ter esse bate-papo, não tem problema não. Pode tirar o áudio que a gente vai conversando. Mas Beleza, ela então. falou sobre essa questão da superlotação, né? Então, nos primeiros pontos, como eu já tinha falado sobre essa questão da saúde, a paciente é né, uma palavrinha muito ligada a quem usa o dispositivo de saúde. Dentro da assistência social, a gente chama de usuários, né? Então, os usuários, eles vão e como tem essa questão de superlotação, como você falou, né, você citou um pouco dessa questão da superlotação. É uma realidade muito grande da saúde, né, quando a gente fala um pouco sobre isso, mas dentro da assistência também a gente tem, visto que assim, a gente nunca pode estar desprendido, se a gente fala sobre situações de risco, situações de vulnerabilidade, a gente não pode estar desprendido da realidade do Brasil. Infelizmente, o que a gente tem observado é que essas questões têm se agravado, têm aumentado, então, consequentemente, o trabalho dentro do CRAS ele vai aumentar também. Né? Então, você começa a ter mais famílias sendo atendidas. O CRAS ele é um órgão que ele é muito ligado as pessoas olham muito para ele e já veem ele como Bolsa Família, né? Como programa Bolsa Família. Exatamente, é um programa de transferência de renda e tudo mais. E é por onde, né, se tem um acesso a esse programa, né? Mas o CRAS ele não se resume só a isso. Então você vai ver principalmente a população ela buscando muito em relação a isso. Mas a gente sempre busca, a gente tem buscado, isso tem melhorado bastante, de entender os outros serviços dentro do CRAS. E com esses objetivos, né, tem-se esses objetivos, então a gente vai ter, né, serviços, programas e projetos que tentem alcançar isso dentro do serviço. Então a gente vai ter dois principais serviços dentro do CRAS, né, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, e o serviço de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIV. Então os dois principais são esses, né, o SCFV e o PAIV. Ainda também tem o programa de atendimento integral à família a domicílio, né, que são as pessoas com pessoas que não conseguem se locomover, que são pessoas com deficiência, pessoas idosas que têm algum tipo de difícil acesso ao CRAS. Então, esses são os dois serviços que vão guiar o nosso trabalho lá dentro. Então, todos os serviços estão pautados dentro disso. Então, falando um pouco sobre o psicólogo dentro do serviço de convivência. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como o próprio fala, já tem ele tenta abarcar esse objetivo de fortalecer vínculos comunitários e familiares. Então, dentro dele, é muito comum que seja trabalhado principalmente grupos, né? Grupos de acordo com o seu ciclo de vida, né? Grupo de crianças, grupo de adolescentes, grupo de jovens adultos, grupos de idosos, grupo de mulheres, grupo de grávidas. E aí essas são as variabilidades, né? Cada CRAS, ele de acordo com sua demanda, porque assim, a gente também trabalha muito com essa com base no território, a gente verifica a territorialidade. Cada CRAS, né, por isso que precisa se ter vários, porque cada CRAS ele vai estar responsável por uma parte do território. Por exemplo, o CRAS é o CRAS Altamira, ele vai estar responsável pelo bairro Betânia, Altamira, Jardim Canadá, Popular 1, Popular 2, o conjunto habitacional do Alto Bonito, né, que é dividido com dois CRAs, Palmares, né, região de Palmares, então é bastante gigantesco que a gente tem que trabalhar, né, de acordo com a especificidade desse território. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão de psicologia, né, então aí dentro do serviço de convivência, a gente observa essas questões do que a gente pode estar contribuindo para o fortalecimento desses laços comunitários e familiares dentro dele, tentando fazer com que o trabalho ele previna, né, que situações de risco social e vulnerabilidade aumente. Então, quando a gente fala sobre essa questão de ciclo de vida, a gente vai estar ali comentando um pouco ainda sobre desenvolvimento humano dentro.
E a gente tem muito a contribuir em relação a exatamente essas questões, né, de como trabalhar com essas questões de grupos, trabalhar com essas questões de famílias e dos indivíduos em seus ciclos de vida. Mas tudo não, a gente não faz isso tudo sozinho. Como eu falei, eu trabalho interdisciplinar. E eu acho que isso é muito, muito forte mesmo dentro da assistência social. E encontra dificuldades e facilidades também, né, em relação ao trabalho quando se é assim. Quando você entra, o próprio órgão do CRAS, o próprio projeto arquitetônico do CRAS que você vai observar, ele já é feito pautado para se entender, né, exatamente isso. Por exemplo, dentro do espaço do CRAS, não existe a sala do psicólogo, não existe a sala do assistente social, não existe a sala do pedagogo. Vai ser o que chama, né, a sala dos técnicos, né, que são os técnicos de nível superior. E todos os técnicos de nível superior ficam na mesma sala. Então, é, quando a gente observa isso, né, é uma forma clara de se entender que não é um trabalho de cada profissional com o seu, né, uma coisa separada de quatro paredes. Né. Então, vai se ter essa questão da interdisciplinaridade, ela vai se manifestar até mesmo nisso, para deixar bem claro, né, para que esse trabalho seja em conjunto. Então, quando a gente sempre precisa estar pautada nessa questão da interdisciplinaridade. Você precisa estar conversando um pouco sobre o que dá a ser feito em grupos, no grupo de crianças ou no grupo de adolescentes. Vai ser a equipe conversando, né? São sempre atitudes, sempre projetos né, sempre conversado em equipe. Né? Então, a gente sempre está ali em diálogo com as outras áreas, sempre está, né, até porque é importante, né? A gente está ali dentro. Então, tirando, esse foi um pouco do serviço de convivência. Né? Já tem o outro serviço, que é o PAIF, né, que é para atendimento integral à família, em que a gente vai trabalhar já as famílias em si, que a gente insere famílias dentro dela, né? De acordo com a sua demanda, de acordo com a sua situação, em que o objetivo é acompanhar, né? Então, um acompanhamento daquelas famílias, né, de uma forma mais próxima. Então, por exemplo, se a gente verifica normalmente, né, no país, a gente tem momentos, né, comunitários, momentos da família, ali a gente já não vai trazer o indivíduo, às vezes, porque quando a gente vai para o serviço de convivência, a gente tem que separar os indivíduos da família de acordo com o ciclo de vida, né? Mas quando a gente vai pegar o pai, a gente já tem que trabalhar a família mesmo em si, né? Então, quando a gente coloca a família no centro, a gente tem que entender que a família, ela tem seus direitos, tem os seus deveres também, tem os seus direitos, né, mas também tem os seus deveres. A família, ela é um sistema que ela tem que garantir os direitos dos seus indivíduos também, né? Só que, infelizmente, nessa realidade, né? A gente observa que a família, ela também é, né, um mecanismo de violação dos direitos da família. Então, é muito complicado. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia. Se a família mesmo está violando o direito, como que a gente vai trabalhar isso? Né? Se ela é a principal, se o serviço está no centro dela. Então, a gente tem que acompanhar e verificar o que a gente pode fazer para que essa família se fortaleça, né? Para que ela consiga, né, exercer o seu papel e fazer com que os direitos de cada indivíduo dela sejam garantidos. Isso a gente faz, né, tendo esse atendimento integral, acompanhando mesmo, né, verificando, estando ali lado a lado com a família, né, verificando o que a gente pode estar sendo feito. E a gente, uma das maiores dificuldades que a gente sempre encontra dentro dessa questão é porque acaba sendo uma pessoa estranha, né? Acaba sendo uma pessoa estranha do lado de fora entrando na família. E o psicólogo, ele é sempre chamado muito para isso. No PAIF, ele se fortalece muito nisso, até porque você vai lidar com situações de conflito familiar, vai lidar com essas situações, né, enfim, desse tipo dessa ordem, né? Então, quando já tem esse conflito, já falo do psicólogo. Não, já essa situação aqui, chama o psicólogo para ver se ameniza, coisa do tipo. Mas a verdade é que o nosso trabalho ele é muito mais além disso. A gente não está lá para ser pacificar, né, pacificar, né, as situações todas. A gente não está ali para apartar briga. A gente está ali exatamente para a família se compreender, né, das suas fraquezas, né, daquilo que deixa ela forte, dos seus lados positivos e fazer com que, né, ela seja trabalhada toda essa situação, até com que seja superado essa situação de vulnerabilidade que seja apresentada.
as famílias elas vão aparecer lá para a gente, seja por situações de pobreza, seja porque é encaminhado pelo conselho tutelar, porque aconteceu alguma situação na família, né, ou aconteceu algum direito de alguma criança ou adolescente foi violado dentro, seja por questões de violência contra a mulher, ou do idoso né, de não ter seus direitos de né, dignidade, de estar ali socializando, estarem sendo contemplados. Então, de acordo com essa demanda, a gente vai trabalhando isso, e aí é o momento que a gente vai se fortalecendo, né, como profissão dentro de um órgão desse, né? Dentro de um órgão da assistência social, e que a gente também é o momento que a gente resgata tudo isso, por exemplo, que vocês têm visto, né, nas disciplinas de psicossociais, né, como foi falado. Né? Então, de todas essas demandas, então a gente vai se debater muito em cima disso, de entender, né, o sujeito dentro da sua realidade, do sujeito, né, dentro da sua, ou de grupos, né, como comunidade, né, das suas especificidades, e a gente vai trabalhando um pouco disso além. Né? No momento, aqui no CRAS Altamiro, eu estou lá os serviços, isso vai diferenciar de acordo de órgão para órgão. Mas no CRAS, do CRAS Altamiro, ele é dividido em equipes. Cada equipe é responsável por um grupo, né? Por uma área de abrangência do CRAS, né? Por um território. Então, por exemplo, eu estou dentro da equipe que ela é responsável pela área da Palmares, né? Palmares 1 e 2 e suas vicinais ali perto. Então, a área dita de zona rural ou distante de onde o CRAS fica localizado. Então, eu sou meio que o que é chamado, né, de equipe volante. A equipe volante, ela é responsável por levar esse serviço do CRAS, né, para locais, né, não só de zona rural, mas locais de difícil acesso. Então, locais em que né, que estejam distantes do CRAS, a gente precisa estar levando. Eu junto com a assistente social, a gente é responsável por essa área de Palmares, né, com a área distante. Então, a gente busca, né, e dentro desse serviço, sendo como equipe volante, ela já tem outras dificuldades também. A gente já não tem um local, a gente precisa levar esses serviços, a gente não tem ao nosso alcance outros profissionais, né? Por exemplo, a gente vai lá contar com orientadores sociais, facilitadores, enfim, que são esses... Opa, tem uma moradora de Palmares aqui, maravilha. E enfim, fica um pouco mais complicado. Então, quando a gente chega numa área dessa, a gente precisa principalmente fortalecer a rede, né, que a gente chama, fortalecer essa rede junto com outros órgãos que estão lá. Então, por exemplo, a associação de moradores, né, órgãos da saúde, porque antes da gente estar lá, a órgão da saúde já está lá, bem como órgãos da educação. A gente precisa estar sempre, né, em boa, né, em contato com esses órgãos que já estão lá antes da gente, que já conhecem o território. E a gente precisa estar em contato sempre. A assistência social, às vezes, ela é vista um pouco sobre isso, sabe? Ah, não, manda para assistência é uma coisa que eles não sabem muito bem como resolver, porque lá eles jogam para a rede, né? E vai leva para a saúde e tudo mais. E porque a gente tem esse mecanismo mesmo de estar conversando com essas outras políticas mesmo, né? Com escolas, com postinhos de saúde, enfim, o que estiver sendo feito para o que a gente pode fazer para que os direitos daquela família sejam garantidos e sejam acompanhados de uma forma. A gente sempre buscar ter um bom diálogo com esses órgãos, né? Associação de moradores, igrejas, enfim, né? E a gente entra, né, como parte. Então, quando a gente sempre fala sobre essa questão de entrar em contato com outros órgãos, é um principal momento que a gente tem que deixar sempre claro qual é o nosso papel, o que a gente está para fazer. Por exemplo, se a gente entra, às vezes, entra em contato ali com um postinho de saúde e eles não têm psicólogo. Aí você já tenta, né, como é aquela questão ali de estar em conjunto, às vezes acaba, né, querendo que o serviço, por exemplo, que seria de um psicólogo dentro de um postinho de saúde, seja para o psicólogo da assistência. E a gente sempre tem que deixar isso muito claro, porque senão acaba meio que sobrecarregando, né, tendo que o seu trabalho ali né, tirando-se o foco dele. Então é sempre importante a gente estar observando isso. Outra coisa, como eu falei, né, a gente garante direito.
né? A nossa é a garantia de direitos. Quando a gente fala em garantia de direitos, é principalmente para tirar aquela ideia de que o que a gente faz, né, os serviços que a gente faz, é caridade. Né? Não é caridade. A gente está, né, sempre se esforçando muito e se debatendo muito em serviços, em práticas que tirem essa ideia assistencialista, como a gente chama, da assistência social. Né? Que não é caridade do governo, não é sendo bonzinho, coisa do tipo. É garantia de direitos, são direitos das pessoas, né? Direito à comida, direito à habitação, direito à dignidade, direito a acesso à saúde, enfim, todas essas coisas do tipo, e que a gente está tentando garantir. Então, uma das primeiras coisas que a gente quebra, né? Uma das primeiras visões que a gente, né, já encerra por aqui, de início, ter esse olhar, de que a assistência social ela não tem esse papel de caridade. Não falando assim dessa questão da caridade como um problema. Só não é, né, a caridade só não é um serviço, um objetivo de um órgão público. Né? A caridade a gente vai ser muito importante, principalmente nessas questões da sociedade civil mesmo, da gente como cidadãos e tudo mais. Né? Enfim, organizando ali grupos, enfim, para que possam fazer esse tipo de serviço que é um pouco mais pontual. Né? Esses projetos de caridade são mais pontuais, sendo que o CRAS, com a política pública para garantir direito, é uma coisa continuada. A gente vai trabalhar exatamente com isso. É sempre importante a gente ter essa ideia por dentro. Ademais, né, dentro, como eu falei, existência um pouco dessa dificuldade de outros profissionais. Eu já encontrei vários profissionais com essa dificuldade, para falar a verdade para vocês. De não se sentirem muito contemplados, não se sentirem muito ali dentro do serviço, exatamente porque não saber o que o psicólogo faz dentro. Né? Acho que talvez essas formações mais recentes, elas são cada vez mais dentro. Até o CRAS, ele é uma coisa muito mais recente, então vai estar um pouco dentro dessas discussões também. Mas a gente sempre tem que estar lembrando, né? Sempre utilizando desses mecanismos, sempre lembrando da história da psicologia, sempre buscando, né, na gênese mesmo desses serviços, quais são os objetivos dele, para que ele se propõe, e lembrar de todas essas discussões, né, da psicologia social comunitária, né, de vários desses autores e do que eles buscam, não buscaram, mas também continuam buscando discutir dentro, certo? Ademais, acredito que é isso. Alguém tem alguma dúvida, queira contribuir em relação a isso? A gente ainda tem um tempinho aí, né, para conversar. Eu tenho uma pergunta aqui, Ayrk, para ti, que é interessante você falar para eles. O que te levou a escolher a área, né, da psicologia social, né? Como foi o teu caminho, né, para chegar à psicologia social? Sim. Então, é assim. Eu já tinha contato dentro da social, dentro da faculdade. Eu já tinha estagiado, eu já conhecia um CRAS, eu estagiei num CRES. O CRES é um dispositivo da proteção social especial. Né? Quando o direito, a gente tenta prevenir que o direito não seja violado, e quando ele é violado, ele já, né, já precisa não precisa de prevenção, precisa de uma intervenção, né, direto. É quando vai para o CRES. Eu já tinha estagiado, eu era muito próximo disso. Então, hoje em dia, a área social, uma vez eu vi um estudo que falava que a área social era a segunda que mais contratava psicólogo, né? Era a segunda que mais ofertava, né, emprego para a psicologia. Eu não sei se essa realidade mudou. Se não for para primeiro, continue em segundo mesmo, porque realmente é uma área que continua, né, recrutando muito psicólogo. Realmente você vai observar bastante, né? Não só saúde, mas também a área social ela vai estar ali muito dentro. Então, por já ter essa aproximação, né, quando antes de me formar, na verdade, acabou aparecendo essa oportunidade, né, lá em Marabá, onde eu fiquei 10 meses trabalhando em um CRAS de Marabá, e apareceu essa oportunidade e eu entrei. Né. Eu sempre gostei da área social. Confesso que ela não era, digamos, na verdade, nunca tive, a gente sempre tem aquela questão diária, né? Eu quero tal área e tudo mais, e tudo isso, eu nunca tive muito.
sempre fui muito aberto em relação a essas questões, né? Então, o que para mim, o que meio que né, eu não me prenderia essa questão diária. Então, acabou aparecendo o serviço, né, dentro do CRAS, né, na assistência social, e eu me adentrei, né? A gente, como é recém-formado, a gente também acaba não tendo muito que ser, não pode ser muito criterioso, né? Até porque a gente está iniciando. E eu acho que muita coisa, às vezes, do que a gente vê dentro da faculdade, né? Às vezes a gente não gosta muito de uma coisa dentro da faculdade, mas quando a gente vai ver na prática, como profissional mesmo na prática, a gente é uma outra realidade. Confesso que assim que eu peguei, eu lembro de ter feito um trabalho, ter visitado um CRAS no início do curso, bem no primeiro semestre mesmo, para entender o papel do psicólogo dentro do CRAS. Eu lembro de eu não ter curtido muito, né? Mas depois, no final, né, assim, dos estágios supervisionados, eu já trabalhei em outro órgão de assistência, aí eu já tive outra observação. E quando eu entrei dentro para trabalhar no CRAS, era coisa completamente já era outra realidade, né, já era uma outra situação em que eu gostei bastante e eu tenho gostado muito. Eu acho que principalmente, né, como eu falei, essa questão do desafio, por ser uma área nova, né, a política de assistência social ser nova, a psicologia dentro dela ser nova, é tudo muito desafiador, né? Eu digo, às vezes as pessoas olham, não, o CRAS é para prevenção, né, tem que prevenir, quando olha assim, proteção social básica, eu penso que tudo é básico. Eu acho que a base, né, eu acho que é uma coisa muito mais complicada, porque ela sustenta o resto das outras, né? Então, e trabalhar ali na base tem sido um desafio gigantesco. Eu às vezes arrisco dizer às vezes até mais do que em outras, né? Ali você trabalhar buscando, tendo que exercitar o seu cérebro para, né, buscar atividades, serviços e projetos e tentem prevenir essas situações, é um desafio gigantesco. Mas eu cheguei, né, exatamente por esse esquema, como eu falei. Né? Beleza, então. Obrigado. Vou deixar aberto aí para os colegas aí perguntarem para você, tá? Ah, beleza. Não se acanhe. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Não vou fazer uma pergunta, não. Foi só um elogio que eu fiz para você aí no chat. No privado mesmo. Certo. Obrigado. Obrigado, Cleide. Mas, enfim. Como tem sido a disciplina de vocês aí de psicossociais? O que vocês têm achado dela? O que vocês têm discutido um pouco sobre? Vocês têm gostado? Como é que tem sido? Oi, bom dia. Oh, bom dia. Tudo bem? Deixa eu... Eu sei se eu tenho uma impressão errada. Parece que essa área da psicologia social é um pouquinho sagrada, apesar de ser a segunda, né, maior opção de emprego, de trabalho, que você acabou de falar aí. Uhum. Se você fosse dar um conselho às pessoas que não se identificam com a área social, que área você daria esse conselho? Se a pessoa não se identifica com a área social, qual conselho que eu daria? Sim, que área essa pessoa poderia, né? Então, assim, como eu falei, eu tive. Isso é um pouco. É uma questão mais individual, né? Como eu falei, eu não tinha muito essa questão de áreas, né? Assim, eu tenho algumas preferências e tudo mais, mas eu nunca me prendi muito. Mas enfim, isso é uma particularidade de cada um. Isso não ter isso não seja uma qualidade, muito menos um defeito, né? E tem, por exemplo, colegas meus que eles não apesar de ter tido oportunidade de emprego dentro da área social, não quiseram. Né? Não quiseram por questões, preferiram aguardar mais um pouco para conseguir naquilo que queriam. Né? Por exemplo, seja a área organizacional, seja a área da saúde, a área da clínica. Isso vai muito de indivíduo para indivíduo. Né? Você, durante o período que você
você está na faculdade, você acaba tendo essas preferências, elas mudam de acordo com o curso, quando chega no final também, você está... Mas é aquele momento que, sim, é importante você ter muito claro o que você deseja, né, seguir, seja a área acadêmica, seja a área de organizacional, de clínica, e você trabalhar em cima disso, né? Claro, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas e abrir mão de outras, né? Mas você tem que deixar bem claro em relação a isso. Como a área social, né, estava ali mais próximo e eu gosto do que ela trabalha, né, ali a técnica dela, do objetivo, então para mim não foi um problema. Eu gosto de muitos colegas meus ainda que como é que você consegue, não sei o quê, é muito complicado, né, ter que lidar com situações de vulnerabilidade, porque assim, o trabalho na área social não tem nada de glamour, né? Eles olham muito para a psicologia assim, ainda pensam muito naquela visão de clínica, tudo bonitinho, ar-condicionado, salinha, sentado e tudo mais, mas na área social não tem nada disso, né? A área social não tem nenhum pingo de glamour. Então, às vezes, muitas pessoas pensam até nisso antes, né? Mas, assim, isso isso vai acabar sendo uma coisa mais individual do que, né, de indivíduo para indivíduo, do que exatamente algo profissional. Eu nunca tive, na verdade, ao contrário, né? A gente vai se descobrindo um pouco durante isso. Eu tenho, né, no trabalho social, eu já tenho meio que me encontrado um pouco ali, de observar que eu prefiro mais esse trabalho de campo, esse trabalho fora de salas, né, enfim, fora longe dessas quatro paredes, do que exatamente um desse tipo, né. Mas acho que eu além da área social, também exerço clínica, talvez inicie agora, estou para iniciar na área hospitalar, que é outras realidades, mas eu tenho gostado muito. Eu sempre acho interessante quando a gente se deixa aberto, né, para poder conhecer, para poder experimentar, porque experiência por experiência, né, é essencial e é importante e é bom a gente ter, né, quando a gente tem isso. É claro, a gente tem que deixar muito claro aquilo que a gente quer na nossa cabeça, mas se aparece uma experiência, aparece, né, ali, eu acho que é importante a gente sempre estar aberto aí. Beleza. Eu gosto também da área social porque ela não tem glamour. Gostei também. Zero glamour. Assim, e pegando o gancho aí da pergunta da Evanilde, pegando o gancho da Oi, Evanilde, professor. eu queria assim que tu falasse um pouco também, Ayrk, da importância do aluno, né, durante a graduação, e de manter um pouco a cabeça aberta, né, no sentido de experimentar, né, essas áreas aí, todas as áreas, né, para a importância para o futuro dele, né, profissional. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso é importantíssimo. Eu acho que às vezes a gente entende essas áreas como separadas, porque realmente às vezes na área de você atuar é separado. Mas uma contribui para a outra. Uma contribui para a outra muito mesmo. Aquilo que você está aberto para aprender na saúde, na assistência, na área organizacional, na clínica, você vai ter um pouco daquilo se você souber usar. Não só também de conhecimento, mas eu digo de você como profissional e das suas possibilidades. Se a gente for ver, por exemplo, aí agora a questão o sistema de assistência social, ele foi, né, adaptado do sistema de saúde. Então, assim, a gente ainda tem muita lógica que faz parte dela, ainda tem muita coisa do jeito que organiza. Por exemplo, se você for perceber entre similaridades, o CRAS, a ideia dele é como se fosse o postinho no SUS, o CRAS é para o SUS, né? Então é importante estar aberto. Às vezes a gente tem muito aquela ideia de já se fechar. Na psicologia tem muita essa história de questão teórica, né, de abordagem teórica, de querer levantar bandeira, blá blá blá. E eu acho que um dos maiores erros é a gente querer já levantar a bandeira na graduação. Acho que, na verdade, levantar bandeira em qualquer coisa, seja na graduação, seja na área profissional mesmo, né? Claro, a gente vai ter nossas preferências, a gente vai se identificar com aquilo que a gente quer, mas, assim, acho que o momento da graduação é o momento que você tem que estar aberto para ler sobre tudo isso, né? Sobre verificar quais são né, cada área, do que ela tem para contribuir, e depois, com mais tempo, você vai funilando suas preferências, seja no decorrer das suas experiências. Assim, a gente ainda precisa também lembrar que a gente ainda vive numa sociedade para ser contratado, para ter esse
emprego e precisa de experiência, né? Então a gente também tem que pensar um pouco nisso a longo prazo também. Quando a gente está aberto a tudo isso, a gente se torna mais tem uma visão mais ampla, né, mais holística de todas essas situações. Por exemplo, durante a faculdade eu me meti com muita coisa, né, seja área social, seja em pesquisa, seja em questão de empreendedorismo, seja em questão de clínica, enfim, da área da saúde. Eu fui me metendo. E hoje, né, hoje eu observo que cada questão disso tem uma contribuição para o que eu estou fazendo hoje, né? Seja não só de conhecimento, nem tudo se atrela só ao conhecimento, né? Que a gente tem conhecimento que a área de saúde precisa, ou que da social precisa, mas muito de como a gente se forma, né? De muito daquela do que a gente pode, de possibilidades realmente como um futuro profissional. Isso a gente só consegue, né, deixando de se atrelar a uma abordagem teórica, a uma área, né? A gente tem que aproveitar, né, essa amplitude de possibilidades que a psicologia tem, que eu acho que é uma das melhores coisas que existe. E a gente tem que aproveitar disso. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. A minha dúvida é em relação... Até que você foi bem legítimo quanto à explicação sobre o que eu havia perguntado, que não havia ficado claro, mas vamos lá. Quando esse paciente que procura o atendimento CRAS, né, de primeiro momento, que ele consegue o agendamento no CRAS, passa pelo psicólogo e ele precisa depois de um acompanhamento, digamos assim. Como que funciona o retorno desse paciente com o CRAS? Como que o CRAS desenvolve esse retorno com o paciente? Então, do fluxo dentro do CRAS, a gente vai ter como né, chegada nos serviços alguns tipos. Por exemplo, do que você falou é o tipo de busca espontânea, né? Que o próprio cidadão, né, o próprio indivíduo da família, ele busca. Essa é uma das situações, né? Então, normalmente, vou contar da realidade que é. Quando normalmente se busca essa situação de forma espontânea, né, de duas. Né? A primeira delas é em busca de ter acesso ao direito de transferência de renda, que no caso é o Bolsa Família, né? Ou de ter acesso, um segundo, de ter acesso a outros benefícios, que isso já é com a parte da assistência social, que seja o benefício de alimentação, que no caso é o benefício da cesta básica, benefício eventual de financeiro, que no caso, por exemplo, seja para kit enxoval para mulheres que estão grávidas e não têm condição de comprar, enfim. E uma terceira, que quando busca um psicólogo, é sempre com a demanda, né? Isso na minha experiência. Talvez outros profissionais tenham outra experiência, mas por conta da minha experiência, quando sempre busca o objetivo, o psicólogo em si, eu quero falar com um psicólogo. A maioria das vezes é sempre uma demanda que não é da assistência social. Vai ser sempre demanda da saúde. Porque, assim, as pessoas, a gente, como sociedade, muitos os cidadãos, eles não têm essa ideia da separação, né? Aqui o CRAS é assistência social, ali é saúde, ali que tem terapêutico, não tem essa ideia. A gente também até tem que trabalhar um pouco isso. Se ele sabe que ali tem um psicólogo, ele não tá nem aí. Eu tô com meu sofrimento psíquico, eu vou lá, né? Eu vou lá para ter esse atendimento psicológico. Mas nosso atendimento psicológico, ele acaba que a gente tem que fazer o acolhimento, a gente tem que fazer escuta, mas a gente começa a observar que aquilo que ela quer, por exemplo, às vezes a pessoa está com depressão, está com ansiedade, e quando tem-se isso, né, a gente verifica o que a gente pode fazer com o CRAS, né? Digamos, por exemplo, observa, por exemplo, se está tendo a questão familiar, como é que estão os vínculos familiares? Como é que está essa pessoa? Ela está tendo suporte social? Ela tá, como é que está? A gente pode inserir ela em algum grupo do serviço de convivência? Ela tem a necessidade de ter um acompanhamento? A gente vai ver se tem acompanhamento, precisa de um acompanhamento em curto, médio, longo prazo. E quando aparece essa demanda, automaticamente a gente já tem que inserir na rede, né? Já tem que tentar encaminhar para a rede de saúde, né, inserindo nos órgãos de saúde. Até porque, assim, se a gente trabalha com situações de vulnerabilidade, que é pobreza, normalmente, assim, quando a pessoa ela tem essa necessidade, ela busca. Mas, por exemplo, a situação de violação de direitos,
situação, por exemplo, de violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o adolescente, tudo mais, não vão buscar para falar sobre isso. Não vão buscar. Né? Esse tipo de demanda não vai chegar de forma espontânea. É muito raro. Muito, muito. Não vai chegar. Pra falar a verdade, da minha cabeça agora, eu não me recordo. Ela vai chegar através de outros órgãos. Então, a gente tem a maioria da nossa demanda hoje em dia que a gente trabalha é demanda do judiciário, né? Da vara de infância e adolescência, né? Do Ministério Público. Né? Aí a gente também vai ter demanda muito do Conselho Tutelar, do Conselho do Idoso, Conselho de Deficiência, de outros órgãos da assistência social, por exemplo, do CREAS, que quando lá o direito já deixou de ser violado, precisa voltar para o CRAS para que previna, para que esse direito não volte a ser violado. Então, nossa principal demanda vem desses espaços, né? A demanda dessa, como você citou, dessa espontânea, é muito raro, e quando vem, não é com a demanda da qual a gente vai especificamente trabalhar ela. Que a demanda ela vai ser sempre, na maioria das vezes, de um órgão de saúde, ou às vezes até mesmo de um órgão de educação. A gente também aparece muito, exatamente por a gente ter essa proximidade com esses órgãos, por exemplo, da educação, colégios, vai aparecer muita situação, por exemplo, sei lá, de questão educacional, dificuldade de aprendizagem. Isso também não é com a gente. Isso é também com a área da educação. Foi muito legítimo, tá, que a sua contribuição em relação a essa dúvida para me tirar. Na verdade, eu tinha realmente uma dúvida de como que funcionaria, mas acabou que você foi bem sincero em relação a explicar e que realmente mudou meu ponto de vista em relação a como que isso funciona. Sim, sim, sim. É importante porque a gente vai... o jeito que isso funciona, né, esse fluxograma e tudo mais, ele vai diferenciar bastante de outros espaços. Ainda bem que contribuiu. Enfim. Ok, muito obrigada. Beleza, Paulo, obrigado. Você foi muito legítimo também. Tem um estagiário do MP aqui que já está confirmando o que eu falei. Né, o MP ele é bastante encaminhamento e a gente tem uma relação muito próxima com o judiciário. Né? A assistência social tem muito próximo, então vai acontecer muita coisa. A gente às vezes tem que respirar fundo e entender e compreender o que a gente tem que fazer. Porque a gente também tem que, assim como a saúde, às vezes ela tenta fazer com que a gente faça o serviço dela, a educação tente fazer com que a gente faça o serviço dela, o judiciário não é diferente. Então, a gente tem que lembrar um pouco que a gente não é psicólogo judiciário, né? O que for de judiciário é do judiciário. Às vezes ela pede muito essa questão do acompanhamento, né? Solicitamos que se encaminhe, que acompanhe determinada família e que passe para a gente. Então, às vezes é uma forma de que a gente faça o serviço, né? E que levem as informações que sejam para eles. Até porque, se a gente for entender, de uns psicólogos e tudo mais, assistentes sociais dentro desses órgãos também é pouquíssimo, né? É uma demanda gigantesca e os profissionais são bem poucos para poder dar conta disso. Então, quando a gente sempre tem que tomar cuidado em relação a isso, verificar o que é nosso e o que não é, né? E fazer o que for do nosso papel para fazer com que que determinada demanda tenha sido encaminhada para cá, né? Seja para o CRAS. Eu sei muito bem o que é isso. Quando eu trabalhei em CRAS, também eu recebia encaminhamento do Ministério, né? Isso acontece porque muitas vezes não tem um psicólogo na vara, né, da infância e da adolescência, e aí eles têm que resolver a situação e eles acabam procurando o psicólogo que está mais próximo da rede, né? Mais acessível. Sim. E aí eles encontram mecanismos, enfim, para fazer com que a gente seja meio que obrigado, às vezes, até responder coisas que a gente não deve. Mas a gente tem que dar dar os nossos jeitinhos por ali, verificando o que a gente pode fazer, né? E às vezes, o judiciário, às vezes, também acaba sendo um pouco complicado de lidar. Beleza. Alguma pergunta a mais, gente, para o Ayrk, que daqui a pouco ele já vai ter que ir, né, Ayrk? Aproveitem. Pode ser qualquer pergunta, se vocês quiserem estar aí. Eu queria, Ayrk, bom dia. Bom dia. Alexandra. Então, você acabou de falar na questão do jeitinho, né? Aí. Eu queria saber, para você, como psicólogo social, que eu acho que não deve ser fácil ter que lidar com essa relação dentro do serviço público, que a gente sabe que deixa muito a desejar, né? Então, às vezes, muitos profissionais evitam de ir para essa área, não pelo contato social, né? Mas
Uhum. Principalmente por questão dos recursos, porque você às vezes quer fazer muitas coisas, mas não, se esbarra nos recursos, se esbarra a Uhum. falta de recursos, melhor dizendo, se esbarra na burocracia, né? Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai, né, cheio de planos, porque eu vou fazer e acontecer, comigo vai ser diferente, e a gente sabe que quando a gente vai para a prática, não necessariamente é como a gente planejou, né? Então, Uhum. às vezes é um balde de água fria entre o que a gente precisa fazer, a gente sabe que precisa ser feito, e o que principalmente se tratando de serviço público, nos dado para fazer, né? O que eu tenho ali de Sim, sim. recursos para poder fazer. Como é para você, enquanto psicólogo, né, social, trabalhando na rede pública, trabalhando, tendo que lidar dia a dia, né, com essas situações, como é que você consegue, né, lidar com isso? Então, Alexandra, muito boa sua fala, inclusive importantíssima de trazer isso, né? Muito obrigado de puxar esse ponto, porque realmente é uma realidade e é um ponto extremamente válido em relação a isso. Principalmente do lado da burocracia. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguns colegas de trabalho que às vezes parece que metade do nosso tempo no trabalho é tendo que cumprir burocracias. É muito Sim. burocrático Uhum. mesmo, muito, muito mesmo. Isso às vezes cansa. Essa é uma das coisas Aí que às vezes até mais... que você consiga Sim, tentar resolver bem alguma coisa para complicado, né? alguém, já posso... Isso. E a gente às vezes correr contra o tempo, verificar o que a gente pode fazer. Não só disso, mas também de muita demanda que a gente vai ter, de famílias que a gente tem que acompanhar, e sendo que a gente tem que estar próximo de todas e acaba realmente sobrecarregando. Isso é um ponto importante. Mas em relação a essa questão de trabalhar, realmente, como isso é uma realidade, eu acho que aí é o ponto. A gente sai muito realmente dessa ideia da faculdade, eu vou fazer uma diferença gigantesca. Eu não acho que também a gente deva apagar essa luz também. A gente tem que continuar sempre com essa ideia de querer fazer o diferente, de querer fazer a mudança, só que agora com um pouco mais de pé no chão, né? Com um pouco mais de realidade, por exemplo, às vezes você tem uma ideia de um projeto, mas ele não vingar exatamente por não ter recursos, de não ser viável, né, na realidade. Falando, por exemplo, de como eu já trabalhei em duas prefeituras, então isso é uma coisa muito clara. Eu trabalhei em Marabá e agora estou trabalhando aqui em Paraupeba. Lá em Marabá foi o meu primeiro emprego e realmente foi um balde assim, pesado, porque essa questão de recurso lá era bem pior do que aqui, muito pior mesmo. E, então, assim, às vezes você tinha algumas ideias, você tinha trabalho, você sabia que tinha que fazer o que era certo e tudo mais, mas você né, acabava se encostando nessas situações. E você acaba tendo que exercitar esse lado, né, de como fazer projetos que alcancem esses objetivos de uma forma ali, né, com o que eu tenho ao meu alcance, com o que eu tenho, de uma forma viável. Isso no começo passa a ser um balde de água fria, mas depois você começa a tirar essa água fria ali sendo um refresco mesmo. E que você começa a realmente se exercitar como profissional. Eu acho isso, né, tentar tirar o lado positivo disso, e eu acho que isso é muito importante. Que esses baldiografias eles vão acontecer, eu acho que não só no serviço público, isso vai acontecer, eu acho que em vários outros também. É Eu já isso que eu ia conversado dizer também. com profissionais Uhum. meus colegas de trabalho que trabalham, que estão na rede privada, que trabalham em outras áreas além da social. E também tem muito disso, de estar muito bonitinho ali, mas, por exemplo, na área organizacional, de ter extremas ideias, mas que chegava lá e falava, não, isso aqui vai custar caro, e eu acho que essa questão até disso, a gente for falar de recurso, é muito pior, às vezes, da privada. E que acaba não conseguindo, né? E tendo que adaptar a sua ideia. Isso é uma realidade de para onde você for. E se a gente tem que tirar proveito disso, tem que tirar a experiência disso tudo, eu diria que é muito dessa questão de a gente começar a exercitar a nossa cabeça mesmo, né? Seja de criatividade, seja né, até onde a gente pode, onde não pode, conhecer nossos limites, entender, fazer com que a gente também saiba, porque se fosse tudo muito bonitinho ali, do jeito que a gente é ideal, não tivesse nenhum desafio, a gente às vezes acabaria caindo numa certa zona de conforto. E quando eu falo que eu gosto do trabalho, eu tenho gostado de trabalhar no CRAS, mas por ser desafiador o trabalho, é exatamente por causa disso, né?
É um desafio trabalhar, te tira da zona de conforto exatamente por causa dessas questões. Você tem que pensar, né, muito além disso, não só como profissional de psicologia, mas como profissional, né, do serviço público, como profissional, enfim, né, em todos os seus aspectos. Então, eu acho que a gente sempre tem que tirar proveito disso. Né? Claro que quando for algo que você acabe você tem que estar observando muito, mas você realmente não gosta. E você tem que entender isso. Mas quando se aparenta, né, quando se esbarra nesse tipo de situação, acho que é importante que sempre estar tirando um proveito que a gente pode estar verificando de proveitoso para a gente como profissional. Eu acho que essa questão ela traga bastante. Beleza. E complementando só o Air, que também na resposta dessa, eu também acredito que essa questão da burocracia ela está presente não só na questão do serviço público, gente, porque foi uma coisa até que eu conversei com a IRC, né? A nossa profissão, gente, ela é uma profissão que ela produz documentos. Né? Então, vocês, enquanto psicólogos, vocês vão ter que treinar durante a graduação a produção de relatórios, de atestados, de laudos, de pareceres. E isso não vai ser só no serviço público, vai ser no hospital, também vai ser na empresa particular. Né? Eu, por exemplo, tenho que fazer uma série de relatórios, né, de coordenação, de como professor também. Então, essa questão da burocratização é uma coisa que ela vai estar presente na vida pública da gente sempre. Né? E na psicologia também, porque é uma profissão que ela produz documentos. Acho que a gente até conversou um pouco sobre isso no dia, né? Isso é verdade. Não, e até se você for ter que ir para clínica, se você tem que ir para a área privada, de órgãos privados, você vai continuar produzindo muito, todo tipo de documento. Todo tipo. Sim. Sim, com certeza, eu concordo com vocês. Eu tenho a minha questão, o meu pensamento de saber como que você estava lidando era mais para saber, porque na rede pública a gente acaba tendo mais contato com pessoas com um grau de vulnerabilidade maior, né? Então, o psicológico, digamos assim, a sua vontade de querer fazer mais por aquela pessoa, de resolver aquela situação, pode ser, de repente, numa vontade maior, digamos assim, né? Um interesse maior, já que você está ali vendo aquelas pessoas naquela situação, e aí se você se entrava, né, em uma outra situação. Mas sim, eu entendi e eu te agradeço. Obrigada, ficou bem esclarecido. Não, de nada. Acho que essa questão da demanda a gente vai estar começando a trabalhar muito. Eu tinha uma colega que ela sempre fala, eu não vou aguentar, não sei o quê. Porque é muito triste, não sei o que você verifica, o que você... Meu Deus, você pode ter uma menina que foi abusada, que não sei o que, mas... Isso, justamente nesse sentido que eu falo. É realmente muito complicado mesmo. Mas você começa a entender, se o seu objetivo é tentar fazer, né, alguma contribuição para que esse sofrimento da pessoa ela diminua e tudo mais, a gente já começa a entender que a gente se descabelando, a gente chorando, a gente sofrendo por ela, não vai resolver nada. Você começa a observar isso que, na verdade, vai começar a atrapalhar, né? E isso é algo que você vai observando, que você, tá, beleza, eu tenho isso aqui, eu estou com esse objetivo. O que eu posso fazer para isso? E você vai começar a perceber que às vezes, fazer com que você sinta, você sofra ali junto, não vai ajudar, não vai resolver isso. Né? Dentro desse contexto, o que eu posso fazer? Exatamente. Então, teu áudio, Alessandra, o que ele pode fazer? É isso que falou? Assim, dentro desse contexto, né, diante disso tudo, o que eu posso fazer de melhor? Que é o pensamento, né, que ele está falando. Entendi. Isso, o que está ao nosso alcance, o que vai fazer, né, de melhor que busque, né, que isso seja, né, superado, né, que essa realidade seja superada, o que a gente pode fazer. Sempre, claro, muito importante, às vezes, nesse caminho, a gente acabar querendo, e não só a gente, mas também a própria família, querendo passar uma responsabilidade que é dela para o Estado. A gente tem que lembrar também que a gente está ali como um profissional do Estado mesmo, né, do serviço público representado, e às vezes muita gente tem visto muito essa questão de passar, famílias querendo passar a sua responsabilidade, né, para o Estado, e a gente tem que trabalhar aquilo ali, tipo, não, né, vamos ali
fortalecer essa situação para que ela se entenda, né, essa sensação de pertencimento, né, à sua família, de entender o seu papel ali dentro. Né? Então, é muito importante isso também dentro do nosso trabalho. Tá bom, Alexandra? Tá ótimo, não entendi perfeitamente. Obrigada, viu? Obrigado aí pela contribuição também. Gente, mas uma pergunta aí para finalizar, já está na hora aí, como é que está aí teu tempo? Tô tranquilo. Tô aqui para quem puder, tô livre aí durante o tempo que for. Beleza, então, gente. Então, aproveitem aí o profissional aí. E aí também é importante, né? Aí acredito que próximo semestre, se Deus quiser tudo normalizar, né? A gente vai entrar em contato aí também com vocês, né? Para a gente poder fazer uma visita, né? Claro, acho Igreja, muito não é? importante. Importantíssima. Muito mesmo. Beleza, então. A gente Eu vai. acho que assim, a gente conversou um pouco hoje, fica muito claro também quando você visita um espaço do CRAS. Eu acho que, por exemplo, eu não conheço ainda, como eu sou recém-chegado aqui, eu não conheço muito os outros órgãos, né, ainda. Até por causa da pandemia, não tá dando muito para visitar, assim, para conhecer. Mas eu garanto para vocês que, puxando um pouco a sardinha, o CRAS onde eu estou agora, o Altamira, ele é um bom parâmetro, né, de como deve ser, por exemplo, esse espaço físico, esses mecanismos em relação a isso, de acordo com o que está na política. Beleza, então. Então, gente, mais alguma pergunta, alguma consideração aí para o nosso querido aí, nosso profissional aí? Professor. Oi. Cleide. Oi, pode falar. Assim, já pegando uma carona na fala do nosso convidado, eu já queria fazer uma pergunta, assim, bem além, assim, assim, o que a gente pode esperar, que a nossa cabecinha de fantasia pode esperar das nossas visitas a esses órgãos? Do que a gente vai esperar? Olha, se eu desse até, eu já mandava logo uma foto aqui do que a gente teve que fazer ontem, né? A gente teve que fazer visita ontem e eu mandava logo uma foto para exemplificar. Como eu falei que não tem glamour, né? Então, assim, nosso público não é provido de muita riqueza, então você vai encontrar, você vai para, primeiro, você está em territórios, né, ditos de vulnerabilidade, que o risco está gigantesco, então onde, por exemplo, essa questão de violência e tudo mais, ela está bastante presente. Aí já é um ponto que às vezes você já fica, opa, né? Já fica com um pouco mais preocupado. Você vai em casas em que às vezes nem sempre as higienes são de acordo com da sua realidade, você vai em casas que nem sempre as pessoas são muito, você é bem recebido, nem sempre lugares de difícil acesso, e aqui em Marabá, de fácil acesso, e aqui, desculpa, em Paraupebas é bem pior, por causa dessa questão dos morros. Ontem mesmo a gente foi numa casa que é ali, realmente no meio do mato, no morro, então você tem que subir e descer aqueles, né, que é gigantesco, e você tem que ir, e você precisa, né, a família precisa ser acompanhada, precisa ser visitada, né, você tem que levar alguns direitos para ela. Então, você nem sempre, né, tudo muito, muito bacana, né, não é o que a gente sempre tem discutido, porque se fala muito dessa questão, por exemplo, de salubridade, né, na saúde, né, nessa ideia de salubridade dos órgãos de saúde, mas tem começado a se discutir essa questão da salubridade na área da assistência social, né, de profissionais da assistência social. A gente está ali na rua, a gente pega sol, muito sol na cara. A gente tem que começar a ampliar essa ideia, tá começando a se ampliar essa ideia de salubridade. A gente está ali dentro, a gente sai, nem sempre, a gente não anda com segurança do nosso lado, então cada local que a gente entra é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente não sabe, né? Então, assim, é uma coisa que a gente se põe muito em risco, né? Se põe ali bastante, às vezes nem sempre a gente, na verdade a gente não é nem, na maioria das vezes, nem sempre visto com bons olhos, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar isso, né, fazer com que a gente seja mais aceito pelas famílias e as famílias observem a gente mais como um dispositivo para garantir direitos do que para violar eles. Né? Como eu estou falando, a gente está lá a gente está representando o Estado. Quando a família vê a gente não vê a gente como profissional de psicologia, da proteção social básica. Ele vê a gente como
né, como alguém do Estado. Então, qualquer coisa que ele tenha, que ela tenha a ver com o governo, com o Estado, ela vai um pouco passar para a gente. Né? A gente tem que entender muito isso, a gente tem que, não é nem sempre vai ser essa coisa bacaninha, bonitinha, não. Deixa eu falar, dessa minha pergunta surge outra pergunta. Essa área essa área social, esse trabalho que você faz, ela é mais assim, uma realidade desse trabalho no CRAS, essa busca, essa ida ao campo, que nem você faz, ou é específico do teu trabalho, da tua área que tu atua? Não, a assistência social, ela as visitas, que a gente chama de visitas domiciliares, é um dos principais formas de fazer com que o nosso trabalho seja feito, né? A gente tem os atendimentos individualizados, que é através do acolhimento, a gente tem ações comunitárias, os grupos, né, os grupos e tudo mais, mas uma das principais mesmo é visitas domiciliares. Porque assim, a gente tem que e a gente tem que, se a gente for, por exemplo, lá no PAIF, a gente tem que acompanhar a família, tem que acompanhar a família onde ela está inserida, no contexto em que ela está. A casa, onde é que está, como é que é organizado o dia a dia, onde é onde ela mora, o bairro e tudo mais, o que está ao alcance dela ali próximo e tudo mais. Então, a visita domiciliar é a principal, eu acho, é o principal, né, recurso que a gente utiliza para o nosso trabalho, é o principal mesmo. É porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão lá de ser encaminhado do Ministério Público, do Judiciário, ele chega lá pedindo pra gente acompanhar a família e chega só com o endereço e a gente tem que ir atrás. Né? Não é a família que vai pro órgão, né? A gente tem que ir e verificar onde é que ela tá para começar essa relação. Às vezes é questão de guarda, né? Aí você tem que ir na casa, né? Para ver como é que a criança está, né? Se a casa tem condições, não é isso? Nesse sentido? Foi parar na justiça porque não é coisa muito... Não é das melhores coisas, não. Exatamente. Não é das melhores coisas. Exatamente. Né? Então a gente tem que observar muito disso e, enfim, a visita domiciliar é a principal mesmo. Qual recurso, o principal instrumento nosso mesmo. Um trabalho bem desafiador, não é? Uma novidade todo dia, então, sem rotina. Sim. Cada família é uma particularidade, é uma especificidade dela, e todo dia também vai se renovando a demanda que se tem, então realmente eu acho que por isso que é bacana, né? Nem sempre é a mesma coisa, então isso é muito legal. Ao mesmo tempo, assim, que é assim, curioso, desperta assim, uma curiosidade dessa novidade e ao mesmo tempo assusta. Sim. Como eu acho que de primeira, acho que às vezes é importante, às vezes até na faculdade, a gente está um pouco próximo desses órgãos, seja através de estágio e tudo mais, porque quando a gente entra já para ser profissional, isso já não assusta tanto, né? A gente trabalhar isso na faculdade, trabalhar essas angústias que podem se vir dessas situações dentro da faculdade, já melhora muita coisa, né? Já prepara a gente para essas situações. Então, quando a gente chega para trabalhar, já não é uma grande, assim, nossa, já estou ainda sabendo o que é. Então, se a gente trabalha isso, quando vai para lá, a gente já vai com essa ideia realmente do que a gente pode fazer, do que exatamente a nossa angústia já ser superado, já não ser muito bem algo central. Então, os alunos vão cobrar do professor Carlos essa preparação. Trabalhar essa preparação da gente para que a gente não tenha tanta surpresa, né? Aprender a lidar, né? Como lidar mesmo quando se deparar com essa realidade, né? Porque é uma realidade. Sim. Uma tarefa do senhor, professor. Beleza, espero estar apto aí semestre que vem, normalizando tudo, né? A gente está esperando aí esse retorno, né, gente, para a gente ir com segurança também, né? Mas é mais difícil. Isso, mas aí vamos aguardar aí o próximo semestre. Mas o nosso desejo é da gente manter esse contato aí com o pessoal do CRAS, né? E até, né, enquanto faculdade, a gente poder participar de algumas ações ou até de grupos, né, para auxiliar eles também, né? Porque eles precisam também, né, de ajuda também, né? Desse contato aí. Pois é, eu estava estudando Carl Roger, professor,
E eu gostei de uma fala dele, onde ele fala que o aluno a forma dele trabalhar, eu sei que não é bem essa área, mas assim, a fala dele que eu achei interessante, onde ele dava o espaço para o aluno não só falar sobre o que ele tem achado do curso, do que ele tem entendido, mas também falar sobre o professor, né? O que ele tem achado, e cobrar expor, né, esse sentimento dele quanto dificuldade, até mesmo com o professor. Então, eu achei bacana e eu vou pôr em prática. Beleza, tá bom. Professor. Oi, alguém mais que quer falar, gente? O Paulo está querendo falar. Fale, Paulo. Oi, bom dia, é o Rubson. O que eu achei bem interessante sobre Ele entrou 2 agora aqui. o que eu achei bem interessante sobre o que o Ayrton comentou sobre. Pode falar. Conclui, Paulo, aí o Rubson fala em seguida. O que eu achei bem interessante sobre o que o Ayrton falou é sobre esse atendimento de campo, né? Que quando a gente iniciou no primeiro semestre, o senhor realmente colocou em consideração essa questão que a gente tem que estar inserido nessa área de psicologia, e como a ERC também fez uma contribuição importante, falar sobre o glamour que não existe nesse quesito, né? Que realmente é bem pé no chão, e que se a gente vai para essa área de psicossocial, é realmente por amor, sabe? Que foi uma pergunta que quando a gente iniciou na graduação, eu nem sabia o significado da palavra, mas hoje eu entendo essa relação, essa correlação, na verdade, ambas as coisas, de amor, de ter compaixão, de querer muito para estar inserido nessa área de psicossocial, até porque ela é realmente essa coisa pé no chão, né? Muito humana, humanizada. Sim, sim, sim. E não só da assistência social, é das políticas públicas todas em si mesmo, né? É política pública dentro mesmo, você trabalha na área pública, serviço público é todo assim. Né? Então, se for trabalhar na saúde, em CAPS ou OBS e tudo mais, vai ser assim também. Se você for olhar no Ministério por exemplo, no Ministério Público, não é tanto, mas também continua tendo tem que ser no pé no chão, porque também trabalha um pouco com essas realidades que a gente trabalha. Então, assim, a psicologia está muito mais pé no chão do que aquela ideia que a gente tem de poltroninha confortável com ar-condicionado. Então, a gente tem que andar muito para quebrar essa ideia que não só a gente tem internalizado, mas também muito do público está por aí. Beleza, obrigado. Rubson, fala aí. Bom dia a todos, bom dia aí, convidado. Essa área de psicologia social, eu estou me identificando bastante com ela, eu não sabia muito bem como é que lidava, como é que atuava um psicólogo nessa área, e através dos seus relatos aí eu consegui ver até mesmo alguns passados, né, eu trabalho na área de enfermagem há muito tempo, e totalmente voltado à sociedade. Essas jornadas aí que você estava me contando aí, eu lembrei de algumas aventuras que eu passei no passado para atender essas pessoas na comunidade carente, zona rural, principalmente, Palmares 1, Palmares 2, ali por perto ali da Tapete Verde, Vila Carimã. Então, assim, é uma jornada muito longa e eu sei que você está trilhando esse mesmo caminho, essa mesma jornada. Então, eu estou me identificando bastante com essa área e eu não sabia, né? Não tinha um conhecimento tanto dessa área. Eu achava que o psicólogo nessas áreas ia para o posto de saúde, atendia e tal, ficava ali mesmo e depois voltava para casa. Só que eu estou vendo que é outra visão, é totalmente diferente. Você vai até a casa da pessoa, né? E faz aquela avaliação juntamente com o assistente social. Aí eu queria saber uma coisa só. Para a área de psicologia social, é necessário uma especialização ou após fechar o curso já posso atuar? O áudio aí, que tá fechado o teu áudio. Abre aí. Acho que agora voltou, né? Voltou, certo, ok. Voltou, ótimo. Boa pergunta. Então, é muito raro, eu vou te falar a realidade que tem. É muito raro que as pessoas que estão dentro da psicologia social, elas busquem uma especialização para isso. Eu acho isso um probleminha. Eu vejo já profissionais aí que estão há anos dentro da área social
que não buscam ter alguma especialização. E, para falar a verdade, é até um pouco difícil de se encontrar. Você encontra muita especialização para clínica, para a área organizacional, para a área da saúde. Para a área do social não é tão fácil assim de se encontrar, não. Né? Já vai um pouco dessa realidade também, não é fácil. Você encontra muito mestrado, doutorado, que né, seria maravilhoso, né? E, infelizmente, assim, a nossa realidade que diz do Sudeste do Pará não, é um pouco mais complicada em relação a isso, né? Mas que você já encontra, já é bem mais presente ali nessa área de mestrado, doutorado. De uma outra, de especialização, é muito difícil. Precisa demais, mas você vai encontrar uma realidade que não é. Mas aí são realidades que têm que ser mudadas. Então, se você tem esse interesse, já tem esse interesse, né, grande da área desde da faculdade, é importante estar por dentro, né, do que a gente pode ser feito além, né, que pode ser feito uma especialidade, uma especialização, e que nem sempre você vai encontrar exatamente especialização em psicologia social comunitária, especialização em coisa do tipo. Você vai Pode encontrar fazer em políticas públicas, tem, né? políticas públicas, exato. Você tem especialização aí, você tem políticas públicas, especialização em direitos humanos, especialização em assistência social mesmo, da área social mesmo, enfim, que não necessariamente é da psicologia, mas está ali por dentro, uma coisa mais ali entre profissionais, né? Às vezes você interpreta como algo mais da assistência social, mas que o seu trabalho vai contribuir bastante. É como eu falei, nem tudo ali é dentro é fechado o que você vai fazer da psicologia. Você vai ler muito da assistência social e que vai entrar muito no campo do profissional de serviço social mesmo, né? Então é importante isso. A gente tem que estar sempre ligado. Eu, no momento, por exemplo, eu tenho tido dificuldade de encontrar exatamente essas especializações e tudo mais, mas há vários mecanismos que você consiga estar sempre atualizando. Não só seja uma coisa sua de leitura, mas de cursos ou né, de curto ou médio prazo, né, em que o SUS ele também disponibiliza bastante curso em relação a isso. Então você pode estar aplicando, né? Isso, as capacitações, enfim, do que você possa estar fazendo enquanto você não se localiza. Mas é uma área que tem necessidade bastante, mas que ainda não é a realidade, que você encontra profissionais que nessa área que atuem nisso, que estejam uma especialização relacionada a isso. E tem também uma situação que eu acho que eu só vi o Conselho de Psicologia fazer, é que você conseguindo comprovar a tua experiência na área, né, eles fazem, né, geralmente é anual, uma avaliação, né, para título de especialista. E aí, se você tiver comprovação de tempo na área, você faz a prova e aí tira o título de especialista em psicologia social. Eu queria fazer esse ano, só que eu não consegui fazer, né? Porque eu já tenho mais de 5 anos. Eu prova, né? Só o Conselho de Psicologia faz isso. Aí é para psicologia social, para clínica e outras áreas, assim, né? Tem de várias áreas. Eu tinha um professor mesmo que ela era especialista em neuropsicologia por ter atuado 2 anos nessa área, conseguiu comprovar e tem o conselho, pelo menos, disso é muito bom. Até eu acho que é até importante, né, de entender, às vezes, que a pessoa já está trabalhando esse tempo todo, ela já tem uma experiência, ela já pode ser de especialista ali, né? Mas não, que também não, eu acredito que é importante que a gente busque também esse lado teórico, prático, né, através dessas especializações, como a gente compreende, né? Beleza. Certo. Então, assim, mas no caso, terminando o curso de psicologia, eu devo correr atrás de uma especialização ou de um curso que seja voltado ao social para poder conseguir uma vaga dessa para trabalhar nessa área também, do CRAS, ou não, eu faço pelo próprio governo, os treinamentos? Olha, não, esses treinamentos normalmente são capacitações, eles normalmente, eu nem sei se é aberto para o público, eu acredito que não seja. Tem ali que você vai fazendo, mas quando você está dentro, né? Assim, eu não tenho especialização. Eu não tenho, como eu estou te falando, até porque não é uma realidade muito grande, não. Né? Não é uma realidade muito de estar se exigindo. Mas, assim, você precisa buscar. Você precisa estar se aprimorando. Não adianta sair da faculdade e achar que isso, hoje em dia, graduação não é muito suficiente para conseguir, né, esse espaço, emprego mesmo, não. A gente tem que estar sempre se atualizando. Seja especialização em alguma área, qualquer do tipo, seja fazendo cursos, indo para congresso, coisa do tipo. O importante é que a gente não pode parar. Como tu tem interesse para essa área social, é sempre importante tu buscar algo relacionado a isso mesmo, né?
sei lá, por exemplo, especialização em capacitações, em questão de, por exemplo, de escuta de pessoas em situações de violência ou coisas do tipo, né? Possa ser trabalhado, mas que te comprove e que se aprimore em relação a esse tema. Como eu te falei, vai ser bem rápido tu encontrar essas especializações, mas né, se conseguir, se tiver daqui até lá, já, né, quando tu estiver formado, já tiver, e tu tem interesse, Ajuda. pode ir. Ajuda muito. Sim, Muito ajuda mesmo. muito. Mas não é Entendi. obrigatório, entendeu? Mas vai te ajudar. Que é uma questão da experiência, né? A experiência, a pessoa tem experiência, se ela já está um pouco mais capacitada em relação a isso, e acaba ficando um pouco mais à frente em relação. Ok, entendi. Obrigado, viu? Nada. Beleza, gente? Mais Bom alguém dia. aí? Opa. Bom dia, Ike. Bom dia, professor. Bom dia. Agora, já no seu caso, você, quando terminou a graduação, né? Porque nós estamos na teoria, ver esses casos, tudo. Aí, depois que você fecha esse pacote completo e bota em prática, no caso, foi algo que você se adaptou ou desde o início já queria essa área? Então, como eu te falei quando eu falei no início, eu não tinha muito essa questão diária, né? Então, quando eu estava para me formar, eu estava muito aberto para a área que fosse, né? Na época eu estava muito próximo, porque eu fiz um estágio mais voltado para a área de trabalho, de organizações, então eu estava meio que mais próximo. Mas não que eu me fecharia, eu nunca me deixei fechado em relação a essa questão de área, né? Como eu falei, isso não é uma qualidade, nem um defeito, nem muito menos não ter seja um defeito ou uma qualidade. Mas vai muito de cada pessoa mesmo. Eu estive aberto. Então, por exemplo, na época, assim que eu estava me formando, apareceu essa oportunidade e eu fui, né? Eu decidi de encarar o desafio, porque a gente também tem que lembrar que, assim, a gente também se forma, mas a gente também precisa pagar a conta, né? A gente precisa pagar os boletos aí e a gente tem que lembrar um pouco disso. Quando o cara sai da graduação, né? Sim, é importante a gente também buscar o que a gente quer, mas às vezes é um pouco difícil no início, né, da nossa carreira, mas que com o tempo a gente tendo esse lado econômico, mais ali tranquilizado, tendo mais experiência, a gente vai conseguindo, focar um pouco mais nessa situação. Tudo é questão também de tempo, nem tudo ali é no momento que a gente quer, né? Nem tudo vai ser nesse espaço. Ah, nossa, eu me formei, já quero ir para a área jurídica, por exemplo. Não, isso demanda tempo, né? Esforço e tudo mais, e uma hora, um momento ou outro, você consegue. Só que essa área social é uma área que necessita todo o tempo essa modificação, esse novo, né? O busco do novo. Como? Não entendi. Eu tô falando assim que na área social é uma área assim, como tu falou, que é uma área incerta, só que ao mesmo tempo é uma área que sempre tem que buscar melhorias, né? Só que ao alcance, no caso, né? Sim, claro. A gente tem que sempre tá buscando essa. Até porque sempre, se é algo novo, está sempre se atualizando, né? Então a gente sempre tem que tá buscando em relação a isso. E como eu falei, a gente é bom, até bom a gente estar aberto, né, para a área social, porque como eu falei, é uma das áreas que mais tem recrutado psicólogos aí. Não, eu acredito também que toda a área, né? Porque na clínica também você tem que estar se atualizando, né? Tem DSM-4, saiu o DSM-5, né? Daqui a pouco vai sair o 6, né? Toda área. Tá saindo o CID-11 aí agora, então. Todo mundo tem que buscar essa atualização aí, né? Então, acredito que em todas graduação as áreas. Graduação não é suficiente. Nem sempre você precisa, assim, claro. Especialização é muito bom porque algo é uma comprovação que teve ali, às vezes tem espaços, tem profissões que exigem, cargos que exigem mesmo que tenha especialização. Mas não quer dizer que você precisa ficar para lá, só uma especialização. Dá para você pegar um livro, dá para você pegar leituras, dá para abrir o Google acadêmico e verificar os artigos mais recentes sobre determinado tema. E isso é importante a gente sempre estar se atualizando, não só na área que a gente estiver trabalhando, mas em outras áreas também. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, é importante a gente ter sempre esse caminho da psicologia, assim, como profissão, como ciência. Então, é importante estar lado a lado dela. Tá bom, Mariana? Tá ok? Respondeu aí? Entendi aqui, professor.
Obrigado, viu? Beleza, então. Então, e aí, como é que tá o tempo? Ah, tudo certo. Se tiver alguma mais pergunta, eu respondo, sem problema nenhum. Beleza. Então, a gente quer fazer uma pergunta aí para o nosso colega aí. Então, a gente vai já encerrando aqui, tá, gente? Aí eu queria agradecer aí em nome do curso de psicologia, tá? A IRC aí, muito obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo aí para falar um pouco mais, né? O objetivo era esse mesmo, é falar um pouco mais da prática, né, do psicólogo social, né? Porque quando eles forem ter o processo psicossociais 2, né, eu vou trabalhar mais com eles essa parte das políticas públicas e da prática, né? Esse período agora foi mais de conceitos, né, de fundamentos. Sim, importantíssimo. E então, foi muito importante esse dia de hoje, né? Porque ajudou eles, né, a ver um pouco mais lá na frente, né? Porque como eles estão no segundo período, alguns iniciaram esse semestre, né? Alguns assim ainda estão vendo muita teoria, né? Aí eles querem muito essa questão da prática, né? Saber como é que vai ser no futuro, né? E foi com Sim, esse sim. intuito aí que eu te trouxe, né, aqui hoje para falar com eles, né? Então queria te agradecer em nome do curso de psicologia nesse sentido. E aí eu espero aí que a gente possa, né, ter mais essas conversas aí e que um dia a gente possa ir lá no CRAS te visitar também. Não, com certeza, Eduardo. Eu agradeço demais o convite. Eu gosto muito de conversar, tipo, o que tiver que ser para conversar em relação. Estou aqui para aberto, né, para outras conversas com vocês. E também o Eduardo já foi lá no CRAS, a gente está bastante aberto também, porque a gente também é um espaço, vocês estão no momento também de conhecer isso e a gente está aberto para isso. O importante é a gente estar cada vez contribuindo, né, para que essa formação de vocês, né, de psicólogos, que vão ser futuros psicólogos e que estejam cada vez mais aí, né, a par de conhecimento, isso é muito importante. Né? Eu que agradeço muito, espero ter contribuído aí para vocês. Qualquer coisa também eu estou aqui para tirar dúvidas, beleza? Posso deixar teu contato para alguma situação que ele esclareceu, então trabalho Claro. com terapia também, né? Também, se alguém precisar também, né? Então, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, aí a gente vai conversando, beleza? Tá, beleza, então. Obrigado, tá? Aí, que aí tem um bom dia Tchau, aí. gente. Se Bom fala dia mais para vocês tarde. também. Beleza. Obrigada, Tchau. Irke. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom dia.